Nós vamos ter agora o Brasil e o Pedro vai fazer a apresentação. O Brasil ele não vai apresentar um trabalho. Antes que é importante deixar isso claro, no Enlip passado, você vai fazer o preâmbulo, né? Mas só para quem não conheceu, no Enlip passado, o Brasil recebeu uma tarefa, ele e um grupo de pessoas, né? E eles ficaram um ano discutindo isso, e agora o Brasil vai apresentar o resultado. Ô, gente, então, só para vocês entenderem rapidamente, o que nós vamos falar aqui? No ano passado, no 19º Enlip, nós trouxemos uma questão relacionada a uma prática acadêmica, que vamos dizer assim, culpa, inclusive, do professor Silvio Schibeni, que na minha dissertação de mestrado, ele chamou minha atenção sobre as referências de Kardec, que eu tinha feito segundo a BNT, e quando você lia lá as referências, você não conseguia identificar em qual obra que estava aquilo, né? E aí a gente identificou a inexistência, né, de um conjunto de referências para a BNT que permitisse a gente identificar com clareza onde que se localiza cada uma das coisas. E como Kardec a gente pode considerar uma obra clássica, né? A gente existe brechas na BNT. Eu estou explicando isso porque quem esteve no ano passado já sabe qual é o assunto, mas quem não esteve no ano passado, vai entender o que eu vou começar a falar aqui agora. Por exemplo, Aristóteles, Plotino, outros pensadores aí têm uma brecha na BNT para uma identificação própria das citações e referências. Então, a gente propôs isso no Enlip passado, aí foi nomeada uma comissão, a gente trabalhou no decorrer desse ano a respeito disso, e hoje a gente está trazendo a proposta definitiva do que, inclusive o Lira estava me dizendo, eu fiquei até satisfeito por isso, cadê o Lira? Está ali, que ele publicou alguma coisa. Você já publicou, Lira? Ou vai publicar, ou com a referência já seguindo esse padrão. Já está no artigo aqui, já com esse padrão. Inclusive, a ideia de que o CCDPE apresente para a BNT isso, mas a própria BNT não significa que a gente que precisa estar aprovada na BNT para nós utilizarmos. Nós, enquanto acadêmicos, aqueles que são acadêmicos, já escrevem, etc., poderão eventualmente já adotar esse padrão de citação, e aí, na medida em que isso vira padrão, né, acaba que força a própria BNT a aceitar. Não, já se padronizou no meio de artigos e documentos pelo Espiritismo que se usa essa padronização, ok? Então, eu que já fiz esse preâmbulo aqui, acabou que não veio o editado aqui. Eu estou pulando isso daqui, gente, que é o que a gente tinha explicado. Esse preâmbulo que eu fiz aqui, eu ia explicar mais longamente, mas para dar tempo, eu vou direto para a proposta de solução, né? Então, como eu digo aqui, as normas da BNT têm a abertura para a solução desse problema, né? Então, onde a gente vai utilizar as referências de exceção, né? Então, o grupo que ficou responsável para fazer esse trabalho, né, foi o Orlando, né, eu, o Gilmar Trivelato, a Luciana Farias e o Luiz Lira, né? Então, nós nos dedicamos no decorrer desse ano, a gente apresentou uma sugestão, eles apresentaram correções e etc., né? A ideia é de que existem duas normas, a NBR 10520, 2023, que fala da citação, e a 6023, que fala como que são as referências. A ideia é não mexer nas
referências. As referências vão vir como qualquer outro trabalho, porque aí a gente não tem que pedir para trocar duas normas, a gente pede para trocar somente a citação, que a gente mexe menos com a ABNT. Aqui a gente fala sobre o processo, como isso acontece, o que o CCDPE faria, né? E a proposta final é a seguinte, né? Então a gente faria, a gente teria Kardec, o nome Kardec é obrigatório, assim como Aristóteles é obrigatório, Plotino é obrigatório, né? O ano da obra consultada, ou seja, é o ano da obra que vai estar na referência, que é o livro que eu peguei na minha mão. Eu sou o autor, eu peguei o livro na minha mão, eu vou colocar na referência e eu ponho o ano daquela obra ali, para atender o que está na referência. Aí atende a ABNT de maneira geral. O que vai ser diferente? A sigla da obra referenciada, eu vou mostrar para vocês. A edição, quando necessário, por exemplo, quando a Luciana, que usa obras clássicas para poder fazer, né? Ou alguém vai fazer um trabalho do livro A Gênese e não quer usar a quinta edição, quer usar a quarta edição, porque a quinta edição teria sido adulterada, não sei o que, etc. Sem entrar na polêmica, você põe na edição 4 e pronto, acabou a discussão. Você põe a edição. Eu estou usando o Livro dos Espíritos, primeira edição. Então, isso é importante, porque ela tem um número de questões diferentes e assim por diante. Então, é importante dizer. O identificador específico de cada obra, porque cada obra, Kardec, infelizmente, umas ele pôs sequencial, outras ele pôs capítulo mais obra, e aí a gente tem um documento que vai dizer. Então, no exemplo geral seria Kardec, 1997, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Ou segundo Allan Kardec, aí a mesma coisa. Em alguns casos, como eu já disse, né, edição 1, edição 2, então, Kardec, 1857, Livro dos Espíritos, edição 1, questão 167. Ou seja, aí eu sei que é uma questão 167, não da edição atual, mas da edição 1. Então, eu consigo resolver os problemas das diferentes edições. Ok? Aqui deu uma distorcida, mas tudo bem. Então, as siglas, né, ficaram... inclusive, no final, eu vou mostrar um QR Code, onde vocês podem baixar um PDF com todas essas instruções. Então, eu vi gente tirando foto, mas não se preocupa não, que vocês podem baixar o documento, é um documento de 6 páginas com todas as instruções. Não, isso não está no livro, tá? Então, Livro dos Espíritos, LM, Livro dos Médiuns, SE, Evangelho segundo o Espiritismo, A Gênese, Céu e Inferno, Obras Póstumas, o que é o Espiritismo e Revista Espírita. E nós temos também, né, as outras obras que a gente vai dar um outro tratamento, que são obras que são menos populares, com menos edições e o tratamento diferente, né, que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita, Instruções Práticas, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e Catálogo Racional. Esses daqui são pouquíssimas obras que tem de fato publicada, tá? Então, a solução para esses aqui é diferente para a solução desses de cá. Então, Livro dos Espíritos. Eu não vou ler tudo aqui, gente, que isso está no documento que vocês vão poder baixar com o QR Code, mas eu vou explicar alguns. O Livro dos Espíritos vai ser Livro dos Espíritos, Introdução. Aí está no Livro dos Espíritos, Conclusão. Ou Livro dos Espíritos, questão 57, questão 820, questão etc. Aí localiza facilmente. Evangelho segundo o Espiritismo, SE, as referências são compostas de introdução ou número do capítulo e item. Porque aí eu tenho o capítulo e eu tenho o item. Depois vai para o outro capítulo, ele começa no número 1 de novo. Capítulo 3, item 1. Capítulo 4, item 1. Então, nesse caso, tem que ser capítulo e item. Livro dos Médiuns, a Gênese, etc. Tá? A mesma coisa que e agora eu vou mais para os exemplos, que vai ficar mais fácil da gente entender. E eu estou acelerando um pouquinho, porque aí depois a gente pode ter um tempinho rápido para pergunta.
Então, esses livros aqui, como eles têm pouquíssimas edições e traduções, não há necessidade de um identificador específico, somente a página e citação resolve. Porque eu tenho uma edição do livro, então quando a pessoa citar, fatalmente será aquela ali. Aí eu ponho na página tal. Então essas daqui fica muito parecidas, só põe a sigla do livro. Ok? Agora eu trouxe 3 exemplos aqui. Ó. Citação, Kardec, 2015, ou seja, 2015 é o livro que eu usei. Livro dos Espíritos, questão 625. Né? Outro exemplo, Kardec, 2015, Livro dos Espíritos, introdução, item 7. Porque a introdução que tem aquelas diversos itens. Ok? E na referência, ele vai ser igual ao que se fosse uma ABNT tradicional. Kardec, Allan, Livro dos Espíritos, tradução Salvador Gentili, São Paulo, ID 2015. Então, esse 2015 aqui se refere a esse daqui. E aqui, com essa instrução aqui, eu consigo encaixar em qualquer edição que eu venha utilizar. Outro exemplo, livro Kardec, 2015, Livro dos Espíritos, questão 625. Né? Referência, a mesma coisa. Esse daqui, quando eu tenho introdução, ou poderia ser conclusão. E na edição histórica, eu tenho aqui, eu destaquei em vermelho, não precisa ser em cor diferente, Kardec, 1857, Livro dos Espíritos, edição 1, questão 167. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, 1997, a edição que eu usei, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 1. Evangelho segundo o Espírito, capítulo 7, item 11. Ok? E, no caso da Gênese, por exemplo, em qualquer edição que eu queira enfatizar a edição que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar como eu coloco aqui, ó, edição 5. Ou seja, não estou falando com a edição 4, porque algumas pessoas preferem a edição 4. Eu estou trabalhando com a edição 5. Então, dá para saber se foi a pretensa modificada, versão, para a gente não entrar, aqui o objetivo não é entrar no mérito, e sim identificar exatamente o texto correspondente. Está vendo aqui? A Gênesis pode se deixar claro que você está falando da 5ª edição, ou se for o caso, colocar a referência à edição 4. Ah, não, eu quero usar a edição 4. Oi? Isso. Então, aqui, se vocês escanearem, né, esse QR Code aqui, vocês vão baixar um PDF com a documentação completa. Ok? Está funcionando aí? Funcionou, né? Baixou aí? Ótimo. E aí, ou seja, tem todas o resultado do trabalho que a gente fez para a gente poder padronizar os trabalhos que nós estamos procurando fazer, nomear da melhor forma possível. Aí a gente está aberto, né, a tirar dúvidas e fazer esclarecimentos a esse respeito. Eu vou abrir para 2 questões, tá? Uma Kátia e a outra para o Alexandre. Brasil, acho a proposta fantástica, mais ou menos o que eu notei que as abreviações, com exceção da Gênese, já é o que usualmente a gente utiliza, né? Uhum. A Gênese, eu pelo menos costumo usar GE. Sim. E eu sei que não sou só eu, mas é bom saber que mudou para AG. Veja bem, não sei se já mudou. Sim. A gente que vai concordar se mudou ou não. Não, mas para mudar, assim, é melhor já começar a utilizar para ajudar, né? Isso. Agora, a minha dúvida, e aí tem até a ver com a minha ignorância sobre metodologia, eu sou uma pessoa que ojeriza a metodologia, porque me dá mais trabalho. Não seria interessante, sugestão, quando cita, já antes da bibliografia, da referência, quando cita no texto, colocar a editora, por quê? Porque está lá, 2002, ou 2023. Eu tenho uma edição de 2023 de uma editora, você tem outra, a Alcione tem outra.
E eu sou uma pessoa que não estou acostumada com isso, não vou ler a referência bibliográfica. E aí, cada edição tem uma tradução, e a coisa não vai bater. Sim. E tem um pessoal que andou modernizando a linguagem de Kardec, o que é muito pior. Aí você não vai encontrar mesmo a referência. O que eu estou falando é no texto, a citação no texto. Pede para voltar para mim. Tá bom, eu vou te Desculpa responder. o discurso, mas é... É, porque... Ah, voltou. Aqui, ó. Na verdade, o objetivo é exatamente contornar isso que você está falando. O objetivo desse trabalho é dizer que, quando Kardec, 1990, ou 1990, vai atender o que está na referência, que é a editora. Mas acontece assim, se eu for na Gênese introdução, em qualquer a Gênese introdução eu vou achar isso. Ou se eu for a Gênesis, capítulo 7, item 15, em qualquer edição eu vou achar isso. Não, não tem problema. Aí é o seguinte, você vai, se você quiser, exatamente qual é a editora, aí ela está na referência. Que aí eu vou Kardec, 1990, eu vou achar. A Gênesis, tal Guilherme Ribeiro, Rio de Janeiro, FEB. Não, mas aí não tem jeito. Aí não tem jeito, por quê? É por isso que existe referência. Se eu quero exatamente aquela referência, eu tenho que ir na edição. O que a gente está fazendo aqui é fazer uma forma de que eu entenda, e um exemplo que eu tinha trazido no ano passado, né? Eu vou rapidão lá, né? Que aqui vai ficar extremamente claro isso que você está me colocando. Que é o seguinte... Assim, ó, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, etc. Kardec, 2002, página 347. Aí, droga. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de ajuda. O que é isso daqui? Diferença de editora. Não é? Não. Esse daqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, e esse daqui está no Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos... Entendeu? Então, quando você coloca desse jeito, eu sei que é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, e sei que aqui é Livro dos Espíritos, questão 918. O texto vai estar diferente se eu trabalhar em livros diferentes? Vai. Mas, de todo jeito, eu consigo identificar isso no livro que eu tenho. Essa que é a ideia. Ok? E a editora vai estar na referência lá. A última questão com o Alexandre. É uma sugestão, né? Vou fazer na forma de pergunta. Você já pensou em publicar isso, por exemplo, no Jornal dos Espíritas, e aí talvez até passar pela análise por pares, aí dar um valor a mais e uma ampla divulgação, assim o pessoal fica conhecendo Só sugestão. Sim. Na verdade é o seguinte, o primeiro passo foi ano passado, a gente trouxe a ideia, o Enlipe abraçou, agora esse grupo colocou aqui, e a gente pode fazer isso como comunicação numa revista, por exemplo, não precisa nem passar por pares, a comunicação necessariamente nem passa por pares, mas pode ser publicada, né? Mas a gente queria que antes de partir para essa iniciativa, a gente tivesse o aval de quem tem escrito para a gente, entendeu? Então eu acho que depois disso a gente poderia publicar, sim, uma vez que o Enlipe, né, concordar com essa brincadeira que a gente fez aqui. Na realidade, exatamente o que o Brasil colocou. No ano passado, né, lá em São Paulo, né, nós conversamos sobre isso, houve uma comissão que estava discutindo o assunto na Assembleia, né, e você colocou e foi pedido para que apresentasse uma proposta. Vamos levar e vamos ver agora os próximos passos com toda a serenidade. Eu vou pedir desculpas para alguns que me pediram. A Alcione está desesperadinha, falou que não passa nem ar aqui no meio da pergunta dela. Não, é uma sugestão. Por isso que eu insisti. Primeiro, agradecer à equipe, que vocês trabalharam muito bem, cumpriram o que a gente pediu, que a gente está numa... É fácil, né? Pede para vocês, vocês trabalharam, parabéns. Mas eu acho que a Gênese deveria continuar como GE, porque é uma Gênese espírita.
Então, por isso que eu pedi a palavra. O resto, eu estou de pleno acordo, pôr a tradução na referência é imprescindível, porque aí não tem esse problema que a Kátia falou, mas a minha sugestão é que Gênesis fique como GE. Oi? Entendi. Ok. Não, e isso, inclusive, entre as modificações, é o de menos, né? Aí, se colocar GE também, é o de menos. É porque, inclusive, porque eu estou entendendo que é o mais usual. Se já é o mais usual, beleza, a gente põe isso. Aí eu peço para vocês, para isso que vocês baixaram aí, não sair circulando, senão a gente vai ter dois, apesar de que eu vou colocar versão, data... Oi? Não, a gente vai arrumar, mas se vocês aí, porque se vocês baixarem e começar a publicar, né? Enfim. Então, nós agradecemos o Brasil, vocês realizaram um grande trabalho e isso com certeza ajudará a uniformizar melhor as nossas referências, as nossas atividades e as nossas pesquisas. Ok. Agradeço, Obrigado. Brasil. E eu queria fazer uma observação. Geralmente, os nossos ENLIPs, né, Encontros Nacionais da Liga de Pesquisadores, falar por aqui, eles, cada ano, tem uma cor diferente. Essa cor, geralmente, é uma homenagem ao local onde nós estaremos. Se vocês observarem, azul é a cor, uma das cores de Campinas, e aqui está o símbolo da cidade de Campinas. Então, o motivo de ter essa coisinha, é uma homenagem à cidade que está nos recebendo, tá? Quando eu falo nos, é porque a Liga de Pesquisadores ela vai transitando. Há 2 anos atrás foi em Juiz de Fora, já teve lá em Fortaleza, né, e etc. e tal.